Recipientes sem uso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Hoje, receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não hoje eu tome estou aqui no remédios por conta jardim. própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, ative o sininho para receber a notificação. Assine o canal. E aqui no Sudeste, para impedir que Isso é muito interessante para a gente, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vai notificar vocês assim que tiver vídeos novos, tá, pessoal? Então não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar desse Em caso de febre, dores de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Esse é um trabalho diferenciado, pessoal. Um trabalho... Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Aqui a gente vai fazer o Complexo Ribeirão Verde, Complexo Antônio Palocci. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, finalizando aqui, aí a gente vai para o outro lado. Que possa acumular água. Ali já é aquela região em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Esse aqui Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Apenas que ele não consegue gravar porque ele é uma pessoa de idade e tem dificuldade para mexer. Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ele é muito confuso para trabalhar nele. Se essa é ruim assim... Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dor de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias.
Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Fica muito parado no canto só. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, esse tipo de serviço tem que trabalhar mais na periferia. Unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Aqui é o lugar ideal para se fazer, mais periferia. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Se você tá aí, chegou agora, vasos e recipientes sem uso, no nosso canal aí, lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Não esqueça de assinar o canal, pessoal, ativa o sininho, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Ficar Não tome recebendo as remédios por notificações conta dos vídeos própria. novos. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos esse aqui tá agir tendo uma antes. saída, pessoal. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, Só quando a gente União volta, e já não tem saída Reconstrução. do outro lado. Governo Federal. É bem complicadinho esse bairro aqui para trabalhar. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui Lembrando no que eu sou da Sudeste, Amado para Som, impedir que os propaganda casos volante, dessas Ribeirão doenças Preto. se repitam, precisamos aqui na agir cidade de antes e Ribeirão Preto, eliminar estado de São tudo que Paulo. possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O cliente aqui, ele contratou
4 horas por dia também, pessoal. Então ele... Atenção! A gente Com a começou chegada agora das chuvas, às 15 precisamos horas. ficar atentos aos Vai criadores do até às mosquito 19 Aedes horas, aegypti, pessoal. transmissor Todos da os dengue, dias. chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dor de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ele é um parente da minha esposa. Ele é tio dela. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dor de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Não tem jeito, todo mundo tem que trabalhar. Mas agora no final de ano já começou a ficar mais suave. Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes aqui, pessoal, e mais uma eliminar rua tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre. Atenção!
Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Propaganda Volante Ribeirão Preto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que estão sendo lançados. Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, esse bairro aqui já melhorou, pessoal. Isso aqui não tem Governo Federal. Rua sem saída. Praticamente todas as ruas aqui Atenção! Com a chegada tem das o retorno chuvas, da frente. precisamos ficar Você consegue atentos aos sair na rua de criadouros do baixo. mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, Então, precisamos agir antes eu e quero fazer eliminar todas as tudo ruas que possa certinhas. acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre Deixar a rua tampadas. falhando. Receba bem o agente de Falhada. saúde e os de Sem endemias. passar. Em caso de febre, dores Que de aqui eu cabeça e estou no corpo trabalhando e pelo cansaço extremo, aplicativo da beba empresa, muita água da e agência, procure né? uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta Se faz própria. uma rua, Saiba um mais em canal, um pedaço de rua, fica muito feio na hora que gov.br/mosquito. você abre o Combate ao aplicativo. mosquito. Para fazer diferente, Eu acho muito precisamos estranho, agir muito antes. Esta é uma mensagem do Ministério da o bairro Saúde. todo tá Brasil, preenchido, tudo bonitinho. União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar Mas isso é atentos um ou aos outro cliente criadouros do que mosquito contrata Aedes com o aegypti, aplicativo, transmissor da pessoal. dengue, chikungunya e zika. Nem sempre E a aqui gente no pega Sudeste, para impedir que os casos cliente dessas com- doenças se que repitam, trabalhe precisamos com o agir antes aplicativo e para ele ver em eliminar tempo real. tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem cliente, uso. Descarte o lixo de como é forma o- adequada e mantenha as caixas d'água sempre Como é um tampadas. cliente- Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita Como é um água e cliente procure já uma da unidade de saúde. campanha Não tome de- remédios por conta própria. Saiba mais em Combate ao mosquito da gov.br/mosquito. dengue, Combate ao mosquito. saúde Para assim. fazer diferente, precisamos agir Então antes. eles Essa é uma pedem mensagem pra do Ministério da trabalhar Saúde. com o aplicativo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para poder, eu acho que é para poder postar, né, no Atenção! Nada Com a legal chegada o das trabalho chuvas, deles. precisamos ficar atentos aos Ele criadouros precisa do mosquito Aedes aegypti, mostrar qual transmissor foi o da bairro dengue, e a cidade que foi chikungunya realizado e esse zika. trabalho, E né, aqui que no Sudeste, para impedir que governo os federal casos tá dessas fazendo. doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte Porque o aí é lixo assim, de eles forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas.
Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Eles contratam Em caso de agência, febre, dor de agência cabeça e no me corpo contrata e para cansaço fazer para extremo, eles. beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Então essa campanha ela é Governo Federal. contratada pelo Ministério da Saúde, né? Entrei em contato diretamente com a Atenção, agência. com a chegada das chuvas, contrata, precisamos ficar atentos aos faço trabalho com a criadores do agência, mosquito a Aedes agência me aegypti, procura, né? transmissor Como a agência já da trabalha dengue, comigo há muito chikungunya e zika. E aqui Então, no eles Sudeste, para impedir que os casos entram em contato dessas comigo doenças e se passam o repitam, trabalho pra precisamos gente fazer agir pra antes eles. e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Subi ela, passei em frente do mercado e voltei aqui nesse pedacinho de rua que tá ficando para trás. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Fazer o primeiro pedacinho deu contramão. De saúde e os de não podia sair ali que era contramão, eu tinha que subir lá em cima para não perder tempo. O que é que eu fiz? Eu fiz o bairro de cima, que seria esse da minha frente agora, saiba mais minha esquerda, fiz a parte de cima toda, fechei lá, desci de novo para cá, comecei na primeira rua que tinha ficado lá para trás. Brasil, União e Reconstrução. Fiz aquela primeira rua, Governo Federal. aí nós começou já a abrir de lá da rua principal para cá, nós começou a abrir. Atenção, então fica um com a trabalho chegada bem das feito, chuvas, trabalho precisamos top. ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Eu Receba faço bem todas o essas agente de ruas, saúde e os de depois, endemias. Em caso de essas febre, ruas dores de cabeça e no corpo e eu cansaço fecho ela. extremo, Quando eu fechar beba toda a muita rua, água e procure uma aí eu unidade de fico saúde. fechando ela. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em Tá bom, meu amigo? gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Esse é um Brasil, gerente do União e mercado que eu Reconstrução. fazia pra ele. Governo Federal. É gente boa pra caramba esse cara.
Só que lá onde ele estava Atenção! faliu, né? Com a chegada das Fechou. chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Agora ele tá Sudeste, trabalhando para impedir pra que os outro casos mercado, dessas mas lá ele doenças não é se gerente. repitam, precisamos agir antes E e nesse eliminar mercado que ele tudo tá, que já possa tem- acumular água. Evite água parada É, em um amigo vasos e meu que faz pra recipientes eles. sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre Fazer tampadas. vinculação pra ele. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, Lembrando que hoje é União e dia Reconstrução. 27 Governo de Federal. 12 de 2023, pessoal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos Se você não é ficar inscrito, atentos aos criadouros do mosquito Aedes não esqueça aegypti, de transmissor da dengue, assinar o chikungunya canal, e zika. E ativar aqui o no sininho para Sudeste, receber para impedir todas as que os casos notificações, dessas pessoal. doenças se repitam, Quando você precisamos assina, agir antes e ativa o eliminar sininho, tudo que possa o acumular YouTube água. entende que você Evite está água gostando parada desse em tipo de vasos e conteúdo e vai recipientes sem notificar uso. vocês Descarte toda o lixo hora de que forma tiver adequada vídeos e novos, mantenha as tá bom, caixas pessoal? d'água sempre tampadas. muito importante. Receba bem o agente de Ative saúde e os de endemias. sininho e Em assine caso no de canal. febre, dores de cabeça e no corpo Não e deixe de cansaço curtir, extremo, compartilhar. beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Lembrando que eu estou fazendo uma campanha do Ministério da Saúde. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, Governo transmissor Federal. da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, Então, para a gente faz impedir essa que os campanha aqui na casos cidade de dessas Ribeirão doenças Preto, se no estado repitam, de São precisamos Paulo. agir antes e eliminar Isso dá tudo mais que só possa acumular propaganda água. durante Ribeirão Evite água Preto. parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas pessoal? d'água Vamos seguir a sempre mesma tampadas. rua Receba que nós bem o desceu, agente por de causa que saúde aqui e os de endemias. essa Em caso de febre, bifurcação dores de aqui. cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. bifurcação. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Estamos subindo a Reconstrução. mesma rua. Governo Federal. Por isso que a gente perde muito tempo. Fica um serviço bonito, um serviço que todo mundo escuta. Atenção! Essa é outra Com a rua. chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para Só que impedir esse que é um os trabalho, casos pessoal, que dessas tá no doenças se rádio e na repitam, TV. precisamos agir antes e eliminar Tá. tudo que possa acumular Então- água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas Estou d'água fazendo carro sempre de som. tampadas. Receba bem o agente de saúde também e os de é essa endemias. mesma- Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de mesmas saúde. mensagens Não tome remédios que eu por tô conta rodando. própria. Saiba mais em Essa campanha gov.br/mosquito. tá saindo no Combate rádio ao e na mosquito. TV Para também. fazer diferente, precisamos agir Tanto que o antes. áudio não Essa tá- é uma não tá tendo uma mensagem do qualidade Ministério legal. da Saúde. Brasil, O áudio União e ele Reconstrução. tá baixo, como é Governo gravado para Federal. TV e rádio, então o rádio para carro de som ele fica baixo. E a gente Atenção! tem que exigir Com a mais chegada do das equipamento que a gente tem no precisamos carro. ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, Pessoal, para vou ficando impedir por que os aqui. casos dessas doenças se Se você repitam, gosta desse tipo de precisamos agir conteúdo, se você antes está e gostando eliminar e tudo vocês que que estão possa chegando agora, acumular posta água. Evite água esse parada tipo de em vasos conteúdo. e recipientes sem uso. Não Descarte esqueça o de lixo de assinar forma adequada no e canal, mantenha as ativar o caixas sininho d'água para receber sempre todas as tampadas. notificações. Receba bem o agente de Tá, pessoal? saúde Isso é e os muito de interessante, endemias. isso é muito Em caso importante pra de gente febre, também. dores de cabeça e no corpo O YouTube e entende que você cansaço está extremo, gostando e beba muita vai água notificar e vocês, procure tá, uma pessoal? unidade de Se saúde. tiver no vídeo Não novo. tome remédios por conta Então, pessoal, eu tô própria. ficando por Saiba aqui. mais em Fique todo com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo, Combate se ao Deus mosquito. quiser. Para fazer Tchau, tchau. diferente, precisamos agir antes.